TEIA São Paulo. Olá, Miriam, tudo bem? Tudo. Obrigada por ter aceito o nosso convite para inaugurar as entrevistas da TEIA aqui. Bom, Roberto, você é presidente do Instituto Ideia Coletiva, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho da história desse ponto cultural aqui de São Paulo que fica aí em Campinas, né? A gente começou o Instituto Ideia Coletiva em 2008. Na época, a gente era um grupo de educadores trabalhando com ensino formal, né? Então, tinha professor de várias áreas, eu mesmo atuei muito tempo em sala de aula, e a gente sentiu que poderia acrescentar um pouco, trazendo as experiências paralelas que a gente tinha. Porque em 2006, né, principalmente eu e a Maria Carolina, né, que foi uma das fundadoras do Instituto, a gente começou a trabalhar muito com audiovisual. A gente veio, né, fazendo bastante curso livre, foi tendo uma formação paralela. A gente fez um curta-metragem, e aí a gente falou, não, vamos trabalhar um pouco mais com isso. E aí, em 2008, a gente falou, já que a gente tem, né, esse know-how do ensino, né? E também da cultura, vamos começar a aliar um pouco esses dois. E aí a gente decidiu fundar, né, o Instituto Ideia Coletiva. Ele começa a partir de 2009, né, mas nunca como proponente. Ele era essa figura que agregava as pessoas. Então, em 2009, a gente já realiza o projeto Curta Jovem, que é um projeto de formação audiovisual, e aí ele vai seguindo, trabalhando sempre na área cultural, prioritariamente, não só, mas prioritariamente nos projetos de formação. E aí, cada período a gente tem, né? Porque a gente trabalha muito com artista, a gente é do interior, então tem artista que está no interior, muda para São Paulo. Então, em cada período, a gente tem aí grupos que vão agregando, né? Então, a gente teve uma época que a gente trabalhou muito projeto de artes visuais, exposições, por conta da designer Maria Paula, né, que estava com a gente. A gente retomou agora, que tem a Maria Isabel, que é, né, artista plástica, que está com a gente. Então, a gente vai construindo conforme também a gente consegue agregar e comunicar com outros, né, profissionais da cultura. Então, são 15 anos aí, a gente, né, tá trabalhando, a gente é ponto de cultura, a gente é OCIP, reconhecida pelo Ministério da Justiça, e a gente está aí trabalhando sempre com a formação, e quando não tem formação, pelo menos com a parte de difusão cultural, né, buscando o máximo possível realizar atividades gratuitas para a população, né, por esse aspecto mesmo do princípio do Instituto, que é, né, realizar ou a formação ou a difusão, e a gente vive num país extremamente desigual. Se a gente não puder maximizar a gratuidade das ações, fica difícil para o consumo dos produtos por parte do pessoal. Sim. E você falou da questão do audiovisual, mas pelo que eu dei uma lida, vocês abrangem outras vertentes culturais, né? Tem teatro, tem apoio à mulher, e também não se restringe só a Campinas, né? Tem ações a nível nacional. Quais são os principais projetos? O que você destacaria para que as pessoas possam conhecer o trabalho de vocês? O audiovisual foi o nosso start. E aí, conforme a gente foi agregando profissionais de outras áreas, a gente foi também trabalhando um pouquinho outras questões, né? A gente tem como principais projetos os projetos jovens, que a gente chama, né, que são projetos de formação para jovem. O Curta Jovem é o mais antigo, né? A gente já realizou ele aí em várias edições e foi o que mais viajou. A gente já fez ele em várias cidades do estado de São Paulo, pelo PROAC. A gente já fez ele em Goiânia, né, em Aparecida de Goiânia, na verdade. Então, ele é um projeto que a gente circula bastante. Ele é de formação voltada para o audiovisual. A gente tem o Clique Jovem, porque dentro da experiência do Curta Jovem, a gente percebeu o quê? Muitos jovens buscavam o Curta Jovem para entender mais sobre fotografia. E dentro do Curta Jovem, né, ele é um projeto que vai um pouquinho da fotografia, um pouquinho do roteiro, um pouquinho
de atuação, então a gente falou, não, está muito superficial e está tendo demanda, né? Por conta de novas tecnologias, então a gente passou para o Clique Jovem, que é um projeto de fotografia, né, de formação artística com foco na fotografia para jovens. Depois do Clique Jovem, a gente fez também o Jovem em Cena, né, que é um projeto de formação em teatro. Depois do Jovem em Cena, a gente está trabalhando agora com o Letra Jovem, que é o pessoal que gosta de escrever, né, que é a oficina de sensibilização artística com foco em produção textual, e a gente vai ter o Anima Jovem, que é de oficina de animação, que aí é uma linguagem específica do audiovisual. Então, a gente busca, né, nesses projetos de formação, estar sempre trabalhando essas múltiplas linguagens, né? Uhum. Sempre com alguém especialista no nosso grupo. A gente já fez projeto de teatro, projeto de livro, mostra. De modo geral, os projetos que a gente tem bastante continuidade, além da linha jovem, é o Empodera, né, que ele é realizado pelas mulheres do Instituto, elas são maiorias no nosso Instituto, então elas sempre estão à frente de muitas ações, a gente trouxe. E o Empodera ele é um projeto de difusão de filmes, muitas vezes de oficinas, né? E aí vai desde oficina de projeto cultural, já foi feito dentro do Empodera, até uma oficina de arte e terapia também. Então, ele vai trabalhando múltiplas linguagens com foco no universo feminino, sempre realizado por mulher, né? E com foco na mulher. A gente tem a Mostra da Diversidade Sexual, que é o Modive-se, que é também uma mostra de filmes em Campinas, né? Que a gente faz já vai para a 10ª edição no próximo ano. Né? Então, todo ano a gente faz, nem que seja uma edição simbólica, porque nem sempre a gente consegue recurso. A gente trabalha também, né? Agora, dentro da literatura, o IDEA já publicou aí alguns livros, né? Teve o Antes da Escola, que é um livro infantil, teve o Jamila e a Aurora, que é outro livro infantil, e a gente teve o mais recente, que é o Conto de Caules, Folhas e Sementes, que é um livro já infanto-juvenil, né? E aí a gente trabalha também a questão da literatura. No teatro, a gente faz muito. Não temos ator no momento no Ideia Coletivo, mas já tivemos. Então, a gente faz muito parceria com outras pessoas. Né? E aí são espetáculos que ou são escritos por alguém do Instituto, ou mesmo a gente constrói alguns processos criativos dependendo do projeto que a gente tem para executar. Então, a gente já circulou algumas peças, né? Tem o Era Outra Vez, que é da a Marina Branco, circulou bastante em São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem o Anil Supermípia, também que circulou São Paulo, Bahia. Então, são alguns espetáculos que a gente foi construindo, que a gente sempre tenta mesclar um pouquinho, né? Recentemente, esse último livro, Conto de Caules, Folhas e Sementes, ele é sobre algumas lendas relacionados ao universo de plantas, mas tem também uma contação de história, né? Apresentação teatral. Então a gente vai trabalhando sempre com as múltiplas linguagens para ir agregando e também ir potencializando isso, né? Porque às vezes só dar o livro, quando você pensa em incentivo à leitura, dar um livro muitas vezes não significa que a pessoa vá ler. Então é necessário que você faça um start, né, para gerar aquela curiosidade. Então, de repente, uma apresentação antes, alguma coisa assim, ajuda, né, que as crianças que recebam o livro tenham interesse em ler ele depois. Sim. E são 15 anos do trabalho que vocês estão fazendo, né? Quantas pessoas são impactadas hoje pelo trabalho do Instituto? E você tem alguma história de uma pessoa que tenha dado um depoimento de quanto o trabalho de vocês foi importante para a vida dela? A gente tem. O número é muito difícil sempre, porque a gente costuma até fazer no final do ano, né? Ah, tal projeto. é, o último que a gente fez tinha dado 8.000 pessoas, aí veio a pandemia, aí passou a ser virtual, aí muda um pouco o perfil do público. Agora a gente está retomando, né? Mas aí dentro da história
passa fácil aí de 50 mil pessoas beneficiadas com ações. E é muito legal porque a gente trabalha com algumas ações que têm continuidade. Então, tem a Andressa e a Maria Júlia, são duas irmãs de Piracicaba. A gente foi com o Curta Jovem, a Andressa fez. Depois a gente voltou, chamava Audiovisual para Jovens. Aí a Maria Júlia fez. E as duas fizeram Educomunicação na USP e estão trabalhando aí dentro, né, dessa área. A gente tem a Bruna Oliveira, que fez o primeiro Curta Jovem, e aí depois foi para o cinema, né? Ela chegou a gravar alguns filmes, né? Uma de Osasco, e, e assim, ela está sempre junto com a gente produz coisa sempre que dá para incluir a experiência dela para os alunos. E a própria Cora Prince, que está no Instituto hoje, ela começou em 2010 dentro de uma oficina nossa. Ela estava terminando a faculdade, a gente deu uma oficina de produção de um dia, ela fez a trabalhar com a gente. Que legal. E qual para você, né, que está nesse ramo há tanto tempo, né? Qual que é a importância do fomento à cultura nesse momento que a gente está vivendo? É, não só nesse momento, eu diria, né? Se a gente Uhum, pegar aí todo um aspecto histórico, o fomento à cultura ele é primordial, porque a gente não, por mais que as pessoas muitas vezes não gostem ou impliquem, a gente não vive sem cultura. A gente ouve música, a gente assiste série, né? Então, existe um consumo, e esse consumo, pelo desenvolvimento de tecnologia, ele está cada vez maior, né, de produtos culturais. Então, isso é fato. Embora tem horas que uns estão mais em evidência, outros menos, mas o consumo ele existe. Então, o fomento ele vem principalmente por quê? Porque o mercado cultural ele não é necessariamente autossustentável. A gente tem, né, algumas indústrias da cultura que são autossustentáveis, porém tem outras que não, que é o nosso caso, né? Você vai fazer um projeto de formação audiovisual, ele é um projeto que envolve equipamento, envolve muitas pessoas, que são várias áreas. Se você for cobrar isso, ele acaba ficando caro e vai atender uma população que muitas vezes num curso pago, acaba tendo isso já na escola que ela paga também. Então, é importante a questão do fomento, não só para a formação, mas para o teatro. Né? Muitas vezes as pessoas criticam espetáculos muito grandes que ganham dinheiro público, mas eles fazem apresentações abertas, eles levam jovens, né, muitas vezes das escolas até um teatro para ter esse contato. Né? Então, é super importante você pensar a política pública do setor de cultura como um investimento que você faz, né, no exercício da cidadania, porque a cultura é isso, né? Ela está muito ligada com o exercício da cidadania. Então, não dá para colocar, né? Muitas vezes o pessoal, bom, ultimamente o pessoal está pondo saúde e educação como gasto e não é gasto, né? Mas não dá para pensar o investimento na cultura como gasto. Ele é um investimento, né? Para que as pessoas possam realmente, né, ter direitos constitucionais assegurados, que é o livre acesso, aí, inclusive a manifestações artísticas, que é o que está na maioria das leis que a gente tem aí que rege a cultura, plano municipal, estadual, nacional. sim. E quais são os projetos para 2023? O que você pode adiantar para a gente? 2023, a gente segue com o Empodera, vai ser realizado de forma, oh meu Deus, fugiu a palavra, de forma independente pela equipe do Instituto, né? O Modifice também, porque a gente está sempre ou ganha um edital, né? Ou consegue uma lei de incentivo, então a gente muitas vezes se fica sem. E aí, quando fica sem, a gente tem que correr com as nossas pernas. Então, a gente tem o Empodera, que vai ser muito possivelmente focado no audiovisual, vai ter o Modifice focado no audiovisual, a gente vai ter aí algumas oficinas de fotografia com yoga e de produção de projeto cultural acontecendo aqui na região de Campinas. O Letra Jovem já está confirmado, né, que é o de formação, né, em artística
com foco na produção de textos. O Curta Jovem também vai acontecer ano que vem, né? Que é de formação artística com foco no audiovisual, e o Anima Jovem, que é de formação artística com foco em produção de animação. Bacana. Bom, Roberto, obrigada pela entrevista para a gente e sucesso para os projetos futuros de vocês aí. Eu que agradeço, Miriam. Obrigado por poder participar, contar um pouquinho mais da nossa história e muito sucesso para a TEIA São Paulo.